Voltamos com o Espaço Público, agora 8 horas 42 minutos. Vamos conferir a temperatura aqui no centro da capital, continua em 21 graus. Hoje, terça-feira, é dia de receber no estúdio da TV Assembleia o economista Antônio Carlos Frachelli. Bom dia, Frachelli. Bom dia, Carlos. Hoje a gente está começando aí um dia deve ser bastante agitado para a economia, porque ontem a gente viu um reflexo expressivo nas bolsas de valores de todo o mundo, praticamente, né, da queda da Bolsa de Nova York. Por que isso aconteceu, Frachelli? Bem, são várias as causas, né? Eu venho escrevendo no meu blog, o nosso telespectador pode acompanhar, sobre a perspectiva de uma bolha, há um mês mais ou menos. A economia mundial vem vindo numa taxa razoável, 3,2, 3,6, 3,8, 3,9. Então ela vem tendo um bom desempenho, mas a mudança na política americana é expressiva. Em primeiro lugar, o presidente Trump vem com um discurso que todo o mérito desse crescimento muito positivo é resultado da presença dele na Casa Branca. Em segundo lugar, a troca no Banco Central americano. Nós tínhamos até recentemente, Janet Yellen é uma economista que acompanhou toda essa fase da transição, do fim da crise de 2009, mantendo os juros lá embaixo. A pressão do mercado, a pressão dos conservadores é para elevar o juro. Então, neste meio tempo, Trump troca Janet Yellen por um advogado que vai assumir agora. Então, essa chegada a nova direção no Banco Central, no Fed, isso aí sinaliza que deve aumentar a taxa de juros em seguida. Por quê? Porque com a reforma que ele fez, a fiscal, começa a sobrar mais dinheiro e começa a haver pressão inflacionária. Havendo pressão inflacionária, a tendência é que o novo presidente do Banco Central deva elevar o juro brevemente. Bom, aqui no Brasil também teve reflexo. Bem, tem reflexo porque qualquer mudança que aconteça em Nova York acontece aqui. Essa mudança de ontem, de 1.175 pontos, foi a maior da história americana em pontos. Em percentuais foi 2,4. Mas esse percentual, comparado com a queda de 2008, a queda dos anos 80, que chegaram aí a 22%, ela não é tão grande. Mas em pontos ela é muito expressiva. Quando o processo vai com essa consequência em Nova York, repercute em São Paulo. Pois é, tu falaste no início da entrevista em bolha, né? Quando fala em bolha, a gente lembra lá de 2008, quando estourou a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos e afetou a economia do mundo inteiro. A gente está na iminência de uma nova bolha que possa afetar a economia do mundo? Bem, quando a economia foi bem naquela época, a economia mundial crescia 5% ao ano. Aí quando veio a recessão, explodiu a bolha, né? Estourou a bolha, dos 5% positivo passou para recuar 4%. Então essa ameaça que quando a economia vai muito bem, 5%, pode gerar uma bolha especulativa, isso é muito presente na economia, isso acontece com alguma frequência. Bem, nós estamos com um crescimento mundial de 3,8%. Então a economia mundial começa a aproximar. Temos uma mudança na gestão da Casa Branca, temos uma mudança na gestão do Banco Central americano. Tanto o presidente Trump como o presidente do Banco Central vão alterar significativamente a presença americana no cenário mundial. Então, tudo isso aí pode chegar ao ponto que nós chegamos ontem. Bom, e Frachelli, a gente ontem viu aí a abertura do ano legislativo lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, no momento em que o presidente da República, tradicionalmente, manda a sua mensagem ao Congresso Nacional. E, essencialmente, a mensagem de Michel Temer esse ano ao Congresso é sobre economia. Qual é a avaliação? Bem, ontem havia a presença dele, da Carmen Lúcia, da presidente do Supremo, né? Então era uma sessão muito mais assim comemorativa ao fato. As ações começam hoje, o Congresso começa a funcionar operacionalmente hoje. O recado do presidente foi muito em cima da queda dos juros, da queda da inflação, da retomada da economia, do avanço da indústria, que o déficit público teve um relativo controle na visão dele. Então, por tudo isso, ele pregou a ideia das reformas. Então, é fundamental avançar em termos da reforma da Previdência. Esse é o discurso do representante dele. Ele não esteve presente no evento. Bom, foi o ministro Eliseu Padilha, né, que acompanhou. Ele representou, mas quem leu foi o secretário da mesa.
Sim. E acontece a partir de agora? Qual a expectativa que a gente pode ter sobre essas reformas aí que devem impactar diretamente na economia? Tanto a reforma da Previdência quanto a reforma tributária, né, que está na iminência de ser levada ao Congresso. As duas que o presidente está apostando neste momento é da Previdência e a renúncia fiscal, né? A questão da desoneração da folha de pagamento, uma ideia que veio lá da presidente Dilma de 2011. Essas duas são apostas iniciais. Depois vem a reforma tributária. E precisamos aí dessas medidas, Frachielli, para reforçar a economia brasileira, para reforçar a atividade econômica da indústria nacional? Bem, a economia brasileira, pelo Boletim Focus dessa semana, ela deve crescer 2,7% e a indústria também tem um crescimento acima de 3%. O presidente aposta que as reformas são imprescindíveis para manter essa melhora na economia e a queda no desemprego. Bom, a gente ainda tem que repercutir mais um aspecto. Como é que o mercado vai receber, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a liminar dessa noite, né, que tirou de votação o regime de recuperação fiscal do governo do Estado, aqui da Assembleia Legislativa, que deveria ser votado hoje. Que avaliação pode ser feita disso? Bem, a necessidade da participação da recuperação fiscal é um problema para todos os estados e é a solução que se apresenta. O Rio Grande do Sul já tentou várias alternativas no passado e elas se esvaíram. Então a alternativa que é essa. A questão toda é saber se há os votos para aprovar a medida e também a questão dos plebiscitos, né? Então, eu acho que é uma questão assim, um interregno entre a possibilidade de aprovar a recuperação fiscal, mas não conseguir fazer as privatizações. Bom, o governo tem enfrentado dificuldade para botar esses projetos em votação. Eu acredito que sim. Muito obrigado, Antônio Carlos Frachielli, pelas suas informações nesta terça-feira no Espaço Público. Muito obrigado. A gente continua falando aí sobre a reforma